quero trabalhar um pouco sobre a grande comissão, a cultura e a igreja hoje. Na verdade, essa semana teológica propõe ser um tempo de estudo, não é uma pregação. Então nós estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para ensinar. E muitas vezes num seminário, você dá vários, você apresenta vários pontos de vista, várias interpretações, porque a ideia é gerar uma capacidade crítica, uma capacidade de poder interpretar, de entender, de aprender a conhecer, entender e compreender a Bíblia. É muito importante. Então eu fico muito feliz de vê-los aqui, esses 3 dias, firmes. Tenho certeza que isso vai acrescentar muito para vocês, que vai abrir muito para vocês, muitas perspectivas bíblicas. Vocês vão começar a ler a Bíblia em alguns momentos e dizer, eu entendo melhor, agora eu entendo melhor essa situação, entendo melhor essa passagem, esse versículo. E eu tenho certeza que vai ajudá-los bastante. E se você tem interesse de aprender mais, a nossa escola teológica, ela é muito boa. Eu digo que a gente não deixa a desejar para muitas escolas por aí, porque nós temos muitos bons, excelentes professores, bem preparados, todos eles são formados em teologia, todos eles são bem preparados para ensinar, capacitados para ensinar, então vale a pena. Eu recomendo, é um investimento que você faz também, você pode até querer, de repente, até aprofundar-se mais. Então, eu tenho certeza que ao despertar, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para começar, nunca. Nós nascemos e morremos aprendendo. Infelizmente, tem muita gente que se furta a graça e a bênção de aprender, do aprendizado. Muita gente cansa, desanima, mas, na verdade, nós nascemos e morremos aprendendo. Nunca se esgota o aprendizado. Sempre há lições, sempre vamos aprender algo novo. Sempre, toda a vida, eu posso garantir isso para vocês. E nós ouvimos do pastor Elias algumas impressões, alguns ensinamentos. Uma coisa que ele disse é que a grande comissão é a identidade da igreja. Eu guardei bastante isso. Porque quando a igreja se furta em fazer missões, ela não está entendendo quem ela é. É lógico. Se a grande comissão é a identidade da igreja, e a igreja se furta em fazer missões, ela não está entendendo, ela não consegue entender quem ela é. Então, ela se torna, em algum momento, ela se torna irrelevante até para ela mesma, a igreja, né? Então, o ponto central é, se não há missão sem igreja, e não há igreja sem missão. Antes de falar sobre como a igreja deve viver a grande comissão, eu quero mencionar algumas coisas com relação à própria comissão na Bíblia, porque eu acho que isso, não sei como foi ontem, mas talvez isso tenha faltado um pouco para nós. Porque a grande comissão não começa em Mateus 28. A gente tem a mania de querer estudar Mateus 28 para lá. A gente se esquece de buscar lá atrás onde foi que a grande comissão começou. Exatamente. Nós trabalhamos a partir da grande comissão, Pentecostes, Atos, e aí vamos. Mas, na verdade, se nós pensarmos em comissão, nós temos que começar em Gênesis. Por isso que Gênesis é Gênesis, né? Gênesis é o começo. Por isso, entender os primeiros 3 capítulos de Gênesis é fundamental para compreender toda a Bíblia e compreender toda a redenção. Se você me pergunta, além de ler e estudar os evangelhos, quais os capítulos da Bíblia mais importantes para eu estudar profundamente? Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Se você se aprofunda e entende Gênesis, você é capaz de entender toda a história da redenção, você é capaz de enxergar a igreja, Cristo, cruz, sacrifício, tudo. Então, a gente pode perder o começo do filme
se a gente não estuda a grande comissão a partir de Gênesis. É como você chegar, assistir um filme que já começou e de repente não entende direito o filme. Logicamente porque você não pegou ele no começo. Já viram aquela história? Olha, vem assistir o filme, pega no começo, senão você não entende depois, né? E às vezes é o que acontece com a gente. A gente não entende certas coisas na Bíblia porque a gente não pegou desde o começo. Então, não vamos entender plenamente a grande comissão se começamos a partir de Mateus. Então, Gênesis capítulo 1, 28, e o nosso irmão vai ajudar com o texto, vocês vão ter o texto na tela para a gente olhar. Eu ia preparar algum material visual, até tentei, mas não tive tempo hábil para isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou, o homem e a mulher, e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, aqui há uma ordem de Deus, aqui também há uma comissão, né? O homem e a mulher estão sendo comissionados. Há uma ordem como Mateus 28, vão e façam discípulos, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Como disse um artigo que eu li na internet, infelizmente não tinha o autor, então não posso mencionar o autor, mas eu li na internet um artigo pequeno sobre mandato cultural, que disse aqui: os portadores da imagem de Deus devem moldar o mundo que os rodeia. Portadores da imagem de Deus devem moldar o mundo que os rodeia. Então essa provavelmente era a ideia de Deus, né? Gerar gente através de Adão e Eva, gerar gente à sua imagem, à sua semelhança. Que na verdade é isso que significa a grande comissão, né? A grande comissão é levar a vida de Cristo, é gerar novos cristãos, é gerar... A grande comissão não é só ganhar gente para a igreja, mas é ganhar gente para Cristo. E levar a vida de Cristo, uma transformação à imagem de Cristo na vida das pessoas. Então, né, era mais ou menos esse princípio. Vão, multipliquem, subjuguem, enchem a terra, etc. Isso é, portadores da imagem de Deus geram gente à imagem de Deus. Cristãos geram gente, devem gerar gente à imagem de Cristo. Então, o homem foi criado tanto para andar com Deus, como para trazer o reino de Deus sobre a terra, sobre a vida de outros também. Nós poderíamos dizer que sujeitar e dominar, levando a grande comissão, porque se você levar o reino de Deus, se levar a mensagem de Cristo, você de certa maneira está levando também a sujeição e o domínio de Cristo na vida das pessoas. Evangelizar é levar o reino de Deus, é levar o senhorio de Cristo, é levar o governo de Cristo na vida das pessoas, sim ou não? Então, se você fazendo isso, na verdade você está dizendo que submetam, obedeçam, deixa Cristo dominar a sua vida, deixa Ele ser Senhor da sua vida. É trazer o domínio, é trazer a sujeição, o domínio de Deus na vida das pessoas. Então, ainda mais quando nós tratamos com Mateus. Quando nós tratamos com Mateus, Mateus é o evangelho que fala do rei, do reino, do rei. Ele apresenta Jesus como rei, né? E aí muito mais Mateus fala sobre o rei, essa é a sua ênfase, o rei Jesus, e de certa maneira, a grande comissão tem o propósito de sujeitar a terra ao reino, sujeitar a terra ao governo de Cristo, sujeitar o homem ao senhorio de Cristo. A mensagem que transmitindo é: Jesus quer ser Senhor da sua vida. Entregar a sua vida a Cristo quer dizer, deixa Jesus ser Senhor da sua vida. Não há outra mensagem. Outra mensagem qualquer está equivocada, né? Então, o que foi que atrapalhou essa
essa ordem de Deus? O que foi que atrapalhou a ordem de Deus ao homem? Bom, nós sabemos que foi o pecado, sim ou não? Nós sabemos que foi o pecado que atrapalhou a ordem de Deus na vida do homem, não a Deus, né? Porque pela questão da desobediência. Acho que tem tudo a ver com a desobediência, né? A desobediência, quando você encontra certas coisas na Bíblia, você vai ver que a desobediência às vezes está aí. Nós sabemos quais foram os nefastos resultados da desobediência, do pecado, né, na vida do homem e na terra também. Levou o homem a centrar-se a si mesmo, a se afastar de Deus, a perder o domínio ou a sujeição, né, completamente, perdeu o que Deus tinha dado, o que Deus tinha tornado. Então, se nós não praticamos missões hoje, não é por falta de dinheiro ou de tempo. Não é. Por que não fazemos missões hoje? Por que o povo não evangeliza? Por que não fazemos missões? Por quê? Porque falta dinheiro, falta tempo. O que falta, irmãos? Qual é o problema? O que vocês acham? Eu acho que é a desobediência. Eu acho que é o pecado, sim ou não? O pecado atrapalha a grande comissão? Sim. A desobediência atrapalha a grande comissão? Sim. Com certeza. O pecado, a desobediência, impede que a igreja encontre sua verdadeira identidade e que ela seja o que Deus planejou que ela fosse. Então, irmãos, essa desobediência está afetando o crescimento e a multiplicação da igreja de Cristo na terra. Aí caminhemos um pouco mais. Vocês viram as consequências do pecado, o homem deu as costas para Deus, se corrompeu completamente, vem Deus e se propõe a destruir toda a criação, mas entra Noé. Deus encontra um justo e Deus salva Noé e sua família. Ao iniciar tudo, Deus vem e manifesta a Noé e sua família o chamado. Outra vez o chamado qual é? Qual é a ordem? É uma comissão. É uma comissão. Gênesis 9:1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e enchem a terra. Outra vez é a ordem de Deus. Outra vez está aí a comissão. Deus, outra vez, a primeira coisa que Deus fala com Noé é chamá-lo para crescer, para se multiplicar, para fazer discípulos, para missões. Está dizendo, Noé, a primeira coisa que eu quero que você seja um missionário. Não é? Que você seja um missionário. Então, essa foi a ordem. Mas aí, o que aconteceu outra vez? O que aconteceu outra vez? Desobediência. Vamos a Gênesis 11, e aí nós encontramos a história da Torre de Babel. Os descendentes de Noé começam a caminhar. E aí, Gênesis 11:2 assim, 11:2. Eu estou levando você na Bíblia, espero que você tenha trazido Bíblia, porque é um curso bíblico aqui. Hein? 11:2 diz assim: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Olha, veja isso, se fixaram. Deus deu uma ordem: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Então o Senhor chama, vão e façam discípulos de todas as nações, comecem por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas aí, diz o texto aqui, que eles encontraram uma planície, esse lugar lindo, vamos nos fixar aqui. E qual era a ordem? Crescei, multiplicar, expandir, sair, ir. Veja a desobediência outra vez. A desobediência. Versículo 4, diz assim, o versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Não seremos espalhados pela face da terra. E qual era a ordem de Deus? Espalhar-se. Ir. Espalhar. Encher a terra. Não vamos nos espalhar. O que disse o pastor Elias na segunda-feira, né? Deus deu uma ordem a Pedro. E Pedro diz, não senhor, não vou fazer. Acho que essa é uma coisa antiga, né? Essa é uma coisa meio antiga. A desobediência, irmão, é terrível. O diabo se tornou diabo porque ele fez o quê?
Desobedeceu, né? Então, não seremos espalhados pela face da terra. Institucionalizar-se é fixar-se. É o que nos impede de obedecer o que ele mandou. Porque a gente se institucionaliza, a gente se fixa e a gente fica resolvendo os problemas da instituição, a gente fica envolvido nos problemas, nós ficamos envolvidos nos problemas da instituição e não obedecemos o mandato do Senhor. Aí, por isso, versículo 9 diz assim: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Quem foi que espalhou os caras? Foi o Senhor, porque eles não iam sair. O Senhor ia, se o Senhor chegasse ali e derrubasse aquela torre, eles iam para outro lugar e ia construir outra cidade, porque as cidades, cidade não é projeto de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus formou um jardim. Deus colocou um homem no jardim. A cidade não é criação de Deus. Nas cidades, uma das características da cidade é o governo humano, é o domínio humano. Uma das características da cidade é a desobediência. Porque Deus criou um jardim. Né? Inclusive quando você vai lá em Cantares, você vai ver que Deus assim, que ele fala sobre o meu jardim, a minha amada vou me encontrar com ela no jardim, e, né? Lá em Isaías assim, e eu transformarei o deserto árido em uma linda cidade. Não, eu transformarei o deserto árido em um lindo jardim. Não é? Então cidade é força humana, é governo humano, é glória humana. Né? Então, Deus criou o homem e o colocou no jardim. Inclusive, quando Caim pecou, a primeira coisa que você pode ver isso em Gênesis 4, Caim saiu e foi fundar uma cidade. Primeira coisa que Caim fez, saiu e foi fundar uma cidade. Então, você vê aí a questão. Aí nós chegamos em Abraão. Ao chamar Abraão do meio do seu povo, que era um povo idólatra, dizem que Abraão, os caldeus adoravam a lua. Então, provavelmente Deus mantém a comissão. Abraão foi para um lugar que ele não conhecia, mas Abraão tinha uma característica: Abraão era obediente. Abraão obedeceu. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz que Abraão saiu para um lugar que ele não sabia para onde ia, porque Abraão obedeceu. Abraão era obediente. Assim, como os discípulos, na dispersão, levando a palavra, Deus prometeu a Abraão que ele seria pai espiritual de nações da terra, juntamente com seus descendentes, e que reis sairiam dele. Sempre Deus prometendo crescimento e multiplicação. Se você ler algumas vezes que Deus vem a falar com Abraão, sempre Deus promete: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vem outra vez, tira Abraão, põe ele para fora, manda ele olhar para as estrelas dos céus, para as areias da terra, e diz assim: assim será a tua descendência. Sempre Deus está dizendo, Deus está falando sobre crescimento, sobre multiplicação, né? Então, a Isaac, Deus disse assim, em Gênesis 26, versículo 4 e versículo 5, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha aqui, todos os povos, todas as nações da terra. Aqui nós estamos vendo que a comissão, embora direcionada muitas vezes a um povo que Deus escolheu e chamou, sempre, sempre, sempre no coração de Deus, desde o começo, a comissão ia começar sim em Jerusalém, mas ela ia para Samaria, ela ia para a Judéia, ela ia para os confins da terra, porque no coração de Deus estava a salvar não somente o seu povo, mas a todas as nações da terra. Isso inclui a mim e a você também. Então,
ele diz, eu darei para vocês, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Então, interessante que Deus é um Deus geracional. E Deus, quando olha, Deus olha para um homem, Deus está olhando para mim, para você, Ele não está vendo apenas a mim, Ele não está olhando apenas para mim, para você, Ele está olhando lá para frente, Ele está olhando para toda a nossa geração que virá. Deus diz a Abraão assim, lá em Gênesis 18, Deus diz a Abraão assim, coloca em ordem, eu ordenei a Abraão que coloque em ordem a sua casa, os seus filhos por gerações. Por que Deus fez isso? Porque justamente em Mateus, na genealogia de Jesus em Mateus, ele começa em Abraão, e ele de Abraão até Jesus são 14 gerações. Deus assim, prepara, cuida bem dos seus filhos, da sua casa, porque 14 gerações depois da sua descendência virá o rei Jesus. Não é fantástico isso? Como Deus olha lá na frente, então Deus vê a mim, mas Ele não me vê sozinho nunca, Ele vê a mim e toda a minha descendência. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Não é um culto, mas você pode dizer amém, não tem problema não é? Toda a sua descendência. Isso envolve também, não só seus filhos, seus netos, mas isso envolve também a sua cidade, sua nação, seu país. Deus não está olhando você isolado do contexto que você vive, de quem você é. Deus não te vê isolado da sua cultura. Deus espera que você, como um recipiente da imagem, da graça dele na sua vida, você seja um missionário e leve, transmita e transfira essa imagem, essa graça a todos aqueles que você pode alcançar com a tua vida. Glória a Deus, eu gosto disso. Então, até aqui nós podemos ver Deus agindo, usando como instrumento seus servos. Jesus veio, olha só, Jesus veio da descendência de alguém que obedeceu. Jesus não veio da descendência de desobediente. Ele veio da descendência, eu creio que o Senhor olhou assim e disse, Adão desobedeceu. Quem mais obedeceu? Noé, a descendência de Noé desobedeceu. Então, eu vou chamar alguém obediente. Porque Jesus não vai vir da descendência de um desobediente. Então, irmão, a obediência é uma coisa muito importante. Esses dias eu conversava com um líder aqui da igreja e eu disse, olha, antes de você querer isso, antes de você achar que você pode chegar a ser isso, eu quero dizer uma coisa para você, seja em primeiro lugar obediente. Se você for obediente e humilde, porque o humilde obedece. Se você for obediente e humilde, você vai alcançar todas essas coisas sem precisar dizer que você é tudo isso. Então, Jesus veio da descendência de alguém que obedeceu, assim como Davi. Como Davi, ele foi rei para ser rei de reis, para ser pai de reis. A promessa então segue através de Moisés, vem Davi, segue através de Moisés, Davi e os profetas, Davi se torna rei e seu trono, permanece até Jesus. Então, eu estou fazendo, vocês estão vendo aqui que eu estou caminhando um pouco aqui na Bíblia para a gente entender algumas coisas. Até que, então, vemos Deus agindo, usando como instrumento seus servos. Assim, a grande comissão. Ouvimos também na segunda-feira, que a grande comissão é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Isso foi falado claramente para nós. Quando tentamos fazer humanamente, quando tentamos fazer com os nossos métodos, não funciona, não vai funcionar. Quando a gente quer trazer coaching para a igreja, para poder fazer a grande comissão, isso não vai funcionar. Porque a obra é de Deus, nós somos apenas seus instrumentos. Então, a queda de Israel,
Aí vem o povo de Israel, as 12 tribos, tudo. A queda de Israel começou quando eles começaram a exigir um rei semelhante aos governantes das nações vizinhas, das outras nações. Eles não estavam contentes com o verdadeiro rei, com o seu verdadeiro rei, o rei celestial, né? E isso indica, irmãos, que todas as vezes que a igreja quer fazer a obra de Deus, na força e na autoridade humana, programas, métodos humanos, ela não vai avançar efetivamente. Mas quando a igreja proclama o evangelho, quando a igreja prega o evangelho, quando a igreja batiza, ensina, discipula, ela está trazendo luz a uma verdadeira escuridão. Então presta atenção, a igreja é isso, a igreja proclama o evangelho, batiza, ensina e discipula, porque essa é a grande comissão. A igreja está trazendo luz no meio das trevas. A igreja está sendo igreja realmente. Né? Ninguém diz amém a isso, mas eu creio. Então, nós precisamos entender que o batismo, ele é desde Moisés, né? Quando Moisés passa pelo Mar Vermelho, Paulo chama isso de a representação do batismo. Né? Então o batismo, ele é parte da grande comissão, então o batismo é importante. Né? Agora o batismo, porque diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas você não pode interpretar o batismo como algo fundamental para a salvação. O batismo, porque tem pessoas que elas recebem a Cristo e não se batizaram ainda, mas já estão salvas, sim ou não? Então você não pode dizer que o batismo salva. Mas o batismo, como diz que o batismo salva, nos salva do quê? Nos salva do mundo. Nos salva do pecado. Da influência, do domínio do pecado, nos salva do mundo. Então, o batismo é importante dentro da grande comissão. Então uma igreja que evangeliza, que prega o evangelho, que batiza, que ensina e discipula, está cumprindo a grande comissão. Uma vez eu visitei um pastor, amigo, muitos anos, e fiquei muito triste, porque ele mostrou o templo da igreja e tudo, fui ver o templo, uma igreja batista, fui ver o templo, nem vou dizer nem que bairro que é, nem nada, para não comprometer, porque nós estamos gravando e tudo, depois vai para a internet. Aí eu fui lá, aí fui ver, aí ele me levou para ver o templo e tudo, aí ele me levou para ver o batistério. O batistério estava cheio de coisa. Tinha um monte de tralha. Sabe aquelas tralhas da igreja? Está tudo no batistério. Lá. E estava lá, e eu falei, meu Deus. Eu olhei e falei, olha, isso daqui não é usado há muito tempo. Não é usado há muito tempo. Eu falei, mas aqui o batistério, ele falou, faz tempo que a gente não usa, tal. Eu falei assim, é mesmo? Ele falou, faz uns 2 anos que eu não batizo ninguém. Alguma coisa está errada, sim ou não? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se a igreja não está pregando o evangelho, ninguém é salvo. Porque só o evangelho de Cristo salva. Se a igreja não está pregando o evangelho, ninguém é salvo. Se ninguém é salvo, ninguém se batiza. Se ninguém se batiza, não tem ninguém para discipular. E o pior, se não tem ninguém para discipular, não tem ninguém para enviar. Então, falemos do Espírito Santo. Por quê? Assim como o Espírito Santo veio no início, em Gênesis, pairando sobre o caos, para preparar a criação do Pai, através da palavra, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo prepara o ambiente para o agir de Deus. Para o agir de Deus. A descida do Espírito Santo em Pentecostes foi mais do que um avivamento pentecostal. Foi muito mais. Foi muito mais do que um evento isolado, de tudo. O Pentecostes foi uma proclamação pública do Evangelho, dizendo que somente o Espírito Santo pode abrir e preparar os corações humanos para entenderem e receberem o Evangelho. Por isso Jesus disse, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo, até que o Espírito venha pairar sobre vocês.
aí vocês vão sair. Aí vocês vão por toda a terra, vocês vão por todo lado. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, só Ele é capaz realmente de fazer as pessoas, preparar os corações, para que entendam, recebam o Evangelho. E a vinda do Espírito, que a vinda do Espírito em Pentecostes, completa a obra de Deus, no sentido do envolvimento da divindade, da trindade divina, assim como na criação. O Pai manda, o Filho executa, e o Espírito vem sobre, o Espírito paira. Amém, irmãos? E tem gente que acha que não existe a trindade na Bíblia, né? O Pai manda, o Filho vem e faz, e o Espírito paira. E o Espírito vem sobre. Quando Jesus sai, Jesus está sendo batizado por João Batista, sai das águas, vem uma pomba e pousa sobre ele, representando o Espírito Santo. E uma voz dos céus assim, esse é meu filho amado. Aqui está a trindade. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito. Então, aí o Espírito vem e paira sobre. Então nós temos a obra divina, nós temos a presença, o envolvimento de toda a divindade. Isso quer dizer, irmãos, que na grande comissão há o envolvimento de toda a divindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo nos movem ao cumprir o propósito pelo qual Ele nos colocou como igreja. Ide, fazei discípulos, vão e façam. Discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ordenado. Não é qualquer coisa, é o que Jesus ensinou. Então, como eu gosto disso, o Espírito não veio só substituir a Cristo. O Espírito não veio só substituir a Cristo. Ele veio dar Cristo às nações. Ele veio entregar a Cristo, dar Cristo às nações como Senhor. Os discípulos, eles deveriam esperar. Mas quando o Espírito vem, eles deveriam mover-se, deveriam ir. Eles deveriam esperar até que viesse o Espírito, até que se completasse a presença de toda a divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí então eles podiam sair. Esperem e depois vão. Mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Bom, segundo alguns estudiosos, veio Pentecostes, o Espírito Santo veio, e aí eles começaram a ficar em Jerusalém de novo. Alguns estudiosos dizem que eles veio outra vez. Olha, irmãos, aconteceu de novo. Eles começaram a se fixar de novo. Tá bom aqui em Jerusalém, vamos ficar por aqui mesmo. Jesus disse, vão e façam, vão por todo mundo, aos confins da terra. Ficaram em Jerusalém, estava bom, junto com os discípulos. Pedro pregava muito bem, um excelente pastor, Pedro, né? E a coisa estava boa, vamos ficar por aqui. Então, muitos acreditam que a perseguição desencadeada em Atos capítulo 8, começa em Atos capítulo 8 com Estevão, essa perseguição desencadeada foi permitida por Deus, porque outra vez os homens estavam se fixando, se institucionalizando, fundando a primeira igreja evangélica de Jerusalém, sei lá, igreja evangélica, pentecostal, sei lá eu, né? De Jerusalém. E aí já tinha até diácono, porque já tinha 6 diáconos, já tinha Pedro, pastor, já tinha todo mundo, né? Judas já tinha morrido, era tesoureiro, mas substituíram, devia ter outro tesoureiro, né? Mas já tinha, a igreja estava lá, já tinha gente rebelde, já tinha Ananias e Safira morreram, que eram rebeldes, obedientes, já tinha de tudo lá, já tinha de tudo na igreja. Não pensem que esses problemas são coisa nova, não. Não, irmão, é antiga coisa. Aí, alguns acreditam que foi uma ação permitida por Deus, porque outra vez o Deus vê a história se repetindo, né? Outra vez o povo querendo se fixar em Jerusalém, se aglutinando ali.
E a grande comissão exigia que eles fossem até os confins da terra, mas eles estavam ali. Isso é bom, né? E a igreja, às vezes irmãos, se torna, e uma vez quem falou isso para nós, não sei quantos se lembram, foi o apóstolo Dario, eu nunca me esqueci disso. Às vezes a igreja, irmãos, ela mesma impede que as pessoas que vêm de fora façam parte dela. Sabia disso? A própria igreja. Nós temos, apesar que o pastor Elias acho que falou alguma coisa de grupinho, né? Ele falou alguma coisa disso. Mas não é só isso. A igreja, ela mesma impede que as pessoas que vêm de fora encontrem lugar. E eu estava falando com a liderança de Cristo Centro, porque eu sempre disse uma coisa, e eu sempre ensinei isso, e essa deve ser uma característica de uma igreja Cristo Centro. Qual? É uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora. Isso é, nós temos que ser gente que acolhe as pessoas que chegam. E a palavra acolher, ela tem o seguinte sentido: tirar o meu casaco e agasalhar a pessoa e abraçá-la. Imagina essa cena. Tiro o meu casaco, coloco sobre a pessoa, abraço ela e diz, vem aqui. Isso significa. Então, aí eu sempre disse, porque irmãos, nós estamos falando sobre grande comissão, sobre evangelizar. Você sabe que onde começa na igreja uma tremenda evangelização? Na acolhida. Quando você recebe uma pessoa que chega. Ali, naquela... Porque tem gente que entra em nossas igrejas, ela entra e ninguém fala com elas. Elas entram, vão lá, ficam olhando, procurando um lugar para sentar, não conhecem ninguém, estão se sentindo mal, nunca entraram naquele lugar, mas ninguém também faz nada, ninguém vai lá, olha, vem aqui, ninguém está nem aí. O povo entra, senta e cada um fica esperando a sua bênção. Porque nós não temos consciência evangelística. A gente não vem para o culto com um sentimento, com um coração evangelístico. A gente deveria vir para o culto com o coração. Se a gente viesse para o culto com um coração evangelístico, a gente sempre traria alguém para começar de conversa. Sim ou não? A gente sempre traria alguém. A minha avó Odete, irmã Odete, ela tinha 1,50 m de altura. Mas eu cresci vendo a minha avó saindo para ir para a igreja. Naquela época, os cultos das igrejas aqui em São Paulo, né, das Assembleias de Deus, começavam às 7h30 da noite. 7h30 da noite. E a minha avó saía de casa 6 horas, 5h30, 6 horas, 5h30, geralmente ela saía, porque eu me lembro que ainda estava dia, e ela pegava os folhetos, e ela saía, e ela ia caminhando, e por todo o bairro ela dava a volta, em todo ao redor da igreja, ia no ponto de ônibus, ia em todo lugar, entregando o folheto e convidando as pessoas para o culto. Então ela tinha um sentido evangelístico no coração dela. Ela tinha um sentido de missão. Ela era uma mulher analfabeta, que um dia orou e disse assim, Senhor, eu não sei ler nem escrever, já tinha bastante idade. Ela orou, Senhor, não sei ler nem escrever, mas eu quero ler a Bíblia. E ela chorava dias e dias de joelho, orando e pedindo a Deus que ela queria ler a Bíblia. Um dia ela dormindo, ela teve um sonho, e ela viu uma mão escrevendo na parede, e a mão ia escrevendo e ela ia lendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e ela ia lendo. E a minha avó lia a Bíblia. Ela era analfabeta. Você dava um jornal, uma revista na mão dela, ela não conseguia ler. Mas ela abria a Bíblia e lia tudo. Era algo sobrenatural. E eu, às vezes, para brincar com ela, quando eu era garoto, garoto, irmão, não tem jeito há muitos anos atrás, não é só de hoje, não. Eu, para brincar com ela, eu pegava, abria em números, com aqueles nomes assim, aquelas listas de nomes assim, terríveis. Eu dava para ela ler, e ela lia. Aí eu fechava a Bíblia, dava uma revista para ela, vou ler aqui. E ela ficava gaguejando, não conseguia ler. Não conseguia ler. A gente tinha que andar com ela, a gente tinha que levar ela em alguns lugares, porque ela não conseguia ler
os ônibus lá, né? Os rótulos ele não conseguia ler. A gente tinha muita preocupação com ela sair, com dinheiro e tudo, porque ela não conseguia. Mas quando ela abria a Bíblia, esquece, minha amiga. Quando ela saía, se ela sentava com alguém no ônibus, no hospital, em qualquer lugar, ela não perdia a oportunidade. Não perdia. Quando sentava ao lado de alguém, era Jesus. Eu me lembro que na casa da minha mãe, minha avó vivia com a gente quando era garoto, ela levou todos os nossos vizinhos para a igreja. Todos. Ela levou uma menina que chamava Sônia para a igreja, os pais eram um problema, a família, eu me lembro, era vizinho nosso, levou. Essa menina se converteu, depois casou com um homem, se tornou um presbítero e tudo. Eu me lembro que essa menina saía meio assim, meio destrambelhadinha de casa para ir para a farra, e depois essa menina indo para a igreja com vestidão, cabelão e tudo. E eu olhava para minha avó e eu admirava ela por causa disso. E ela era analfabeta. Ela era analfabeta. Então, ela tinha um sentido de missão. No coração. Tinha um sentido de missão. Que falta para muitos de nós hoje na igreja. Sim ou não, irmãos? Porque a gente vem para a igreja egoisticamente receber nossa bênção. Dizendo que a gente vem adorar. Então, muitas vezes, o que acontece dentro da igreja, os conflitos, as pelejas, é Deus dizendo, o que está acontecendo aqui é porque vocês deveriam estar fora. Vocês deviam estar lá fora, tudo aqui dentro, querendo fazer a obra de Deus. O que algumas pessoas dizem para nós? O que os pastores que estão aqui, o que algumas pessoas estão querendo dizer para você, quando elas chegam para você e dizem, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Elas querem algum cargo, alguma função. Mas se vocês mandarem elas para fora, elas não vão. Entende? A gente percebe isso quando a gente montou grupos, porque como, por exemplo, aqui nós temos muitos pastores. Então não tem culto para todo mundo pregar. Né? Não tem culto para todo mundo pregar aqui. Então o que a gente faz? Pastor, vamos abrir grupos evangelísticos, grupos de comunhão, grupos para ganhar vidas para Jesus, e vocês abram os grupos e vocês vão pastorear a vida. Alguns, glória a Deus, né? Vão. Alguns obedecem. Então, muitas vezes nós estamos, todo mundo dentro da igreja, todo mundo querendo fazer alguma coisa, mas não tem espaço para todo mundo, não tem microfone para todo mundo, não tem culto para todo mundo pregar, não tem cargo para dar para todo mundo, mesmo que você monte tesoureiro, primeiro, segundo, terceiro, quinto tesoureiro, mesmo que você primeiro secretário, terceiro, quarto, quinto secretário, ainda vai faltar gente. Aí, mesmo que você coloque 300 diáconos, ainda vai faltar. E os caras querem ser chamados diáconos, não querem ser chamados servidores. Ninguém diz amém, mas eu acho que é verdade. Então, é Deus dizendo que está acontecendo tudo isso, é porque vocês estão aqui dentro, deveriam estar lá fora lutando com o inimigo, porque o inimigo está lá fora, ele não está aqui dentro. Bom, há controvérsias, né? Mas digamos, pensamos que o inimigo está lá fora, não está aqui dentro. Pelo menos deveria estar lá fora, não está aqui dentro. Então nós deveríamos estar lá fora lutando com o inimigo, mas para alguns parece que o inimigo mora ao lado. Parece que o inimigo dorme na mesma cama. Lembra Babel 11:9 que o Senhor os espalhou? Teve que fazer isso na dispersão também. Veio a perseguição para que o povo saísse, para que o povo fosse embora. Senão ia todo mundo ficar de novo lá em Jerusalém e outra Babel iria acontecer. Irmãos, eu tenho ido a algumas igrejas e eu sinceramente eu fico impressionado. Para mim aquilo não é igreja, é Babel. Fico impressionado com a bagunça, a confusão, com a carnalidade, com a falta de espírito de vida, com a falta de obediência, né?
Irmãos, hoje, nem todo ajuntamento é igreja. Nem todo ajuntamento para cantar, para orar, para ler a Bíblia, ouvir a pregação é igreja. Porque as pessoas não fugiram do sentido, né, da essência. Muitas vezes é o que acontece. Né? Toda a igreja em Jerusalém foi dispersa. Toda a igreja. Obrigando-os praticamente a ir para todos os lados pregando a palavra. O que diz? Saulo, Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, claro, porque alguém tinha que ficar em Jerusalém. Né? A igreja não ia ficar abandonada em Jerusalém. Exceto os apóstolos, foram dispersos pela região de Judéia e de Samaria. Alguém tinha que ficar em Jerusalém. Tem que ter um quartel, tem que ter uma igreja, tem que ter um lugar. Não vai todo mundo e largar lá em Jerusalém, a igreja de Jerusalém é abandonada. Deus não abandona a igreja. Mas teve que dispersar, porque ficou todo mundo, teve que dispersou todo mundo por Judéia, Samaria, e foram embora para outros lugares, outras regiões e tudo. Então, a comissão missionária é para a igreja. É para a igreja. É uma ordem. Levar o evangelho a todos. É uma ordem profunda, urgente, abrangente. O cristianismo é uma fé missionária. A consciência da igreja, a identidade da igreja é missionária. Se não for assim, fracassamos como igreja, fracassamos até como crentes. Não há razão de ser igreja. Né? Então, irmãos, aí falemos alguma coisa sobre o evangelho. O evangelho, ele é exclusivo. Sim. Agora eu entro para falar um pouco sobre o que nós estamos enfrentando hoje, como igreja. Porque a grande luta é essa, entre o exclusivismo e o inclusivismo. Tá? O evangelho é exclusivo? É. O evangelho não é inclusivo. Perdoa-me. Não é. Podem me falar o que quiserem, podem vir com teoria, não sei das quantas, com ideia, não sei de onde. O evangelho é exclusivo em sua essência, porque Jesus é o Senhor, Rei sobre toda a terra. Salmos fala sobre isso, ele é Senhor sobre toda a terra, não há outro Senhor, não há outro Deus, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Isso é exclusivismo. Então, o que significa inclusivo? O inclusivismo diz que Cristo é o Salvador. Cristo é o Salvador, reconhece Cristo como Salvador, mas não é necessária a fé nele para a salvação. Não é necessário ter fé nele para a salvação. Isso seria como mais ou menos como universalismo. Entendeu? Que prega Jesus, que prega a salvação, mas que no fim diz, não se preocupe, todo mundo no final vai ser salvo. E aquele vizinho seu sem vergonha, pilantra, adúltero, beberrão, você vai encontrar ele lá no céu. Entendeu? É isso que diz o inclusivismo. Então, nesse sentido, a igreja, ela não é inclusiva. A igreja é acolhedora, mas ela não é inclusiva. A igreja acolhe a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, mas eu não vou deixar vocês assim. Vocês vão vir a mim como vocês estão, mas vocês não vão ficar como estão. Eu vou aliviar vocês. Vinde a mim todos cansados e oprimidos. Então a igreja é acolhedora nesse sentido, ela acolhe a todos, mas ela é transformadora, libertadora. Amém, irmãos? Então ela acolhe todos, o homossexual, todos, em todos os sentidos, o homem, a mulher, acolhe todos. Mas ela acolhe, ama, recebe, tem que ter espaço para todos, a igreja tem que aprender. Por que eu estava falando sobre acolhida? Aí eu fui passear, a gente foi para São Sebastião. Em São Sebastião, a gente
foi na pracinha, tem uma pracinha lá na cidadezinha de São Sebastião, uma igreja antiga, uma igrejinha católica antiga. E chegamos na hora da missa, estava cheio de gente na hora da missa. Aí eu fui chegando, a gente foi passando, quando eu vi duas moças, primeiro elas estavam de costas, depois viraram de frente. Elas estavam de costas na porta, olhando para lá, e eu vi alguma coisa escrita. Elas estavam com um avental branco, tinha alguma coisa escrito. Eu trouxe até a foto e mostrei para os líderes aqui. Eu trouxe a foto. Eu tirei uma foto e mostrei para os líderes. Diz assim: acolher é evangelizar. Estava escrito. Na capa das duas moças aqui, elas estavam lá na porta. E estava escrito: acolher é evangelizar. Aí quando elas viraram e me viram, olhando, elas me chamaram, sorriram, e me chamaram: vem, pode entrar, fica à vontade. Eu falei: não, eu também não vou dizer, não vou entrar, isso é do inferno. Não. Eu falei assim, eu agradeci, disse, obrigado, a gente está caminhando aqui, a gente está passeando, obrigado, viu? Fica com Deus, tá, obrigado, tá, sorriram. Acolher é evangelizar. Então a igreja precisa aprender isso, irmãos. Nós estamos perdendo a oportunidade de ganhar vidas nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Porque a vida que entra e ninguém fala com ela, ninguém abraça, ninguém ama, ninguém dá um beijo, ninguém fala alguma coisa boa para ela já entra aborrecida. Ela já entra frustrada, ela diz, outra vez a mesma coisa. Isso não vai dar em nada. Mas quando ela chega num lugar, alguém abraça, alguém ama, alguém recebe. A gente tem testemunho aqui de gente que entra aqui chorando. Já entra quebrantada. Quando você vai cantar, aí você já canta, você já prega, a pessoa já está aberta, a pessoa está pronta para receber a Cristo. Para tomar uma decisão. Aliás, para mim ela já tomou. Quando alguém a abraçou e disse, muito bem-vindo, que bom ter você aqui. Acolhe, abraça. Diz, que bom ter você aqui, seja bem-vindo, conte conosco e tudo. Aí passa lá, a gente pega o nome, depois a gente chama, fica em pé, aí a gente manda o povo ir lá abraçar e tudo. Entende? Isso é evangelismo. Acolher, evangelizar. Aí eu vi aquilo, aí eu trouxe. Por que eu trouxe? Porque eu sempre falei isso, e às vezes eu saio para ver lá fora se isso está acontecendo. E às vezes eu fico muito bravo. Porque tem gente entrando e os irmãos estão batendo papo, conversando, trocando figurinha. Porque os irmãos não se vê a semana inteira, aí estão lá na acolhida, mas como não se vê a semana inteira, ficam batendo papo e as pessoas chegando, entrando, e falando. Espero que não estejam falando de futebol, né? Mas sei lá, no que estão falando, e as pessoas chegando. E isso me deixa profundamente irritado. Uma vez, chegou um casal aqui no culto, assistiu o culto e tal, e eu falei, poxa, eu conheço essa... Aí quando eu vi, era uma menina, que é prima da profetisa Vivi, minha esposa, prima dela. Aí a pessoa que é mais nova e a gente não se via há muitos anos. E eu me lembrei do esposo dela, que chegou na igreja, se converteu, e a conheceu e depois se casaram. Aí ele veio, e tantos anos depois ele me contou uma coisa que eu fiquei impressionado. Ele disse para mim, olha, tudo bem, eu vim te visitar porque fiquei com saudade de você. Ele disse, porque você, quando eu cheguei na igreja, você foi a primeira pessoa que me recebeu. Porque eu fazia isso, eu ficava em pé, sempre fui inquieto, não ficava quieto. Aí eu levantava e ficava recebendo as pessoas e abraçava tudo. Quando eu via alguém novo, eu ia lá, abraçava. E quando eu vi ele chegando, eu fui lá, abracei ele. Bem-vindo, que bom, eu era líder dos jovens, eu fui lá, abracei ele e conversei com ele, ele estava sozinho, eu me lembro até hoje, e abracei, e seja bem-vindo, olha, fica aqui, e sentou, eu coloquei ele perto dos jovens, e sentamos juntos, ficamos ali e tudo, e esse rapaz se converteu, e ele casou com a prima da profetisa e nunca mais saiu da igreja. E ele disse para mim, eu fiquei a primeira vez que eu cheguei por causa da maneira como você me recebeu. Até hoje, e eu recebi a Cristo, porque a maneira como você me recebeu fez eu ficar na igreja. Então, irmãos, não sei porque eu estou dando um pouco de ênfase nisso, mas eu creio que isso é importante, porque o cristianismo é uma fé missionária, e o evangelho, ele é exclusivo.
Inclusivismo, então, é universalismo. E exclusivismo é Jesus é o único Salvador e não há salvação fora dele. Sem crer nele e sem obedecê-lo, não há salvação e ponto final. Aí, agora nós chegamos num ponto difícil. Nos dias de hoje. Por quê? Porque o mundo mudou. As culturas passaram por uma grande transformação, né? Inclusive, essas transformações se tornaram responsáveis sobre o pensamento pós-moderno na igreja hoje. Pós-modernidade na igreja hoje, porque não deveria existir igreja pós-moderna, né? Mas, infelizmente, nós estamos vendo isso. Aí eu quero mencionar uma estatística que eu trouxe aqui, até foi na nossa EFA aqui, não sei quantos estavam. Eu estava lendo uma estatística que diz que 70% dos adultos nos Estados Unidos hoje acreditam que muitas religiões levam à vida eterna, e não apenas uma. 70% da população dos Estados Unidos, das pessoas adultas, creem que muitas religiões levam à vida eterna, não apenas uma. E 57%, já passou da metade, 57% dos que se identificam como protestantes evangélicos, membros de alguma igreja, concordam que todos vão para o céu. No final das contas, todo mundo vai para o céu. Alguns creem que a diferença está apenas em como se escolhe viver na terra. A diferença está apenas em como você escolhe viver. Você quer viver como um pecador, mundano, né? Você vive. Se você quer viver como uma pessoa boa, que não bebe, que se cuida, tudo mais, você vive também. Mas no final, está todo mundo lá. Né? Então, irmãos, essa ideia converge no seguinte: não faço mal a ninguém, já ouviram isso? Não faço mal a ninguém, eu não roubo, não engano, sou honesto, eu trabalho, dou esmolas, por que Deus não me salvaria? Por que Deus não me salvaria? E a gente convive com isso dentro da família, inclusive. Isso quer dizer que o nosso cristianismo tomou uma dimensão, nesses tempos, muito mais importante do que era o nosso testemunho, nossa fé, tudo, nosso comportamento, nossas atitudes. Se eu me visto igual a todo mundo, falo igual a todo mundo, bebo o que todo mundo bebe, que cristianismo eu estou transmitindo àqueles que creem? Eles acabam crendo ainda mais, que não faz diferença nenhuma. Segue no seu caminho, eu sigo no meu, porque no final das contas, quando a gente se reúne para a festa, eu bebo, mas você também bebe. Eu falo palavrão, mas você também fala. Eu minto, mas você também mente. Hã? Entende, irmãos? Então, qual a diferença? Por causa disso, hoje, predomina a ideia que, por causa de todos esses pensamentos, que nós devemos fugir, ou desistir, ou nos furtarmos de ofender as pessoas, ao dizer para elas que a religião delas é falsa. Então nós estamos tratando de encontrar formas, encontrar maneiras de dizer para as pessoas. Agora, como é que você diz para uma pessoa que a religião dela é falsa, sem ofendê-la? Se você souber a fórmula, você me avisa. Porque eu não sei. Sinceramente. Como você pode dizer para uma pessoa que se ela sem Cristo, ela está perdida e ela vai para o inferno? Como a gente pode dizer para ela sem dizer? A gente pode dizer para ela, olha, se você não crer em Jesus, se você continuar assim, você está perdido e vai para o inferno. Como é que a gente pode dizer isso sem ofender a pessoa? Nós não estamos no dilema? O que nós estamos fazendo é, eu vou evangelizar o pessoal no carnaval, aí eu vou sambando. Eu já me arrebentei. Já me arrebentei. Ninguém vai me ouvir fazendo o que eles estão fazendo. As pessoas estão esperando gente que não faça o que elas estão fazendo, porque elas não estão felizes com o que elas estão vivendo. Elas querem encontrar alguém que mostre um caminho diferente para elas,
Enquanto isso elas vão vivendo, mas aí chega você e faz a mesma coisa, vai lá, não, né? Vou lá, tal, e fazer a mesma coisa. A grande comissão chama a todos para serem discípulos de Jesus e ponto final. Ponto final. Chama você para ser discípulo de Jesus. Não tem. Nós estamos num dilema muito grande, porque como não vamos ofender as pessoas? Como não vamos ofender as pessoas? Claro que nós não podemos partir da condenação. Antigamente, quando eu era criança, infelizmente, a gente saía para evangelizar, nós aprendemos com os nossos líderes que a gente tinha que dizer para as pessoas que elas eram pecadoras, que elas iam morrer, que elas iam para o inferno. Sim ou não, irmãos? Então, como que as pessoas evangelizavam? Você está fumando, você sabia que o cigarro é a chupeta do diabo e que você vai para o inferno? Sim ou não? Não era assim? A gente não partia da cruz, a gente partia do inferno para evangelizar. Sim ou não? A gente não passava a imagem da cruz, a gente passava a imagem do inferno. E algumas pessoas, pela misericórdia de Deus, se salvavam por medo. Por medo. Tinham medo de morrer. Eu me lembro que a gente... eu quero aproveitar esses minutos para falar sobre uma situação, porque nós estamos vivendo hoje essa situação, essa dificuldade de poder de alcançar as pessoas, com essa ideia de que tudo agora ofende. Né? Você não pode falar nada, você não pode dizer nada, porque tudo ofende. Tudo ofende. Algo chamado contextualização. Nós que estudamos, fizemos seminário há longos anos atrás, outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, a gente se preocupa com a idade, com o ano em que nasceu. Quando você vai preencher certos formulários na internet, e lá pede o ano e tem uma setinha lá. Aí você põe a setinha lá, aí você tem que procurar o ano seu, né? Aí quando você começa a descer, aí você fala, meu Deus do céu, faz tempo. Aí você fica preocupado. Né? Sabe aquela setinha que você põe e começa, 1900 aí começa em 2000 e tanto, vai descer, e não chega nunca. Meu Deus, não chega nunca o ano que eu nasci. Aí você sabe que você já está, irmão, com dificuldade. Então, a gente estudava muito sobre contextualização. Inclusive nos seminários era algo que a gente falava. Inclusive, era até uma fase preparatória para quem ia para missões. Era uma fase preparatória para quem ia para missões. Eu não quero fazer eu penso que aqui nós teremos que trabalhar só com esse tema, contextualização, porque eu acho que ele era equivocado e a gente foi perdendo o sentido real mesmo do que é contextualização. Porque a ordem de levar o evangelho a todas as nações não é tão simples. Porque estamos falando de vários contextos culturais. Vários contextos culturais. Infelizmente, irmãos, é triste reconhecer que a gente está pregando o evangelho condicionado a uma situação cultural. Minha experiência na França me ajudou muito a entender isso. Porque quando a gente começou a ir para a França, e era para pregar numa igreja francesa, não era uma igreja brasileira, não era uma igreja hispana, era uma igreja francesa. A maioria das pessoas eram francesas. Me colocaram muito medo. Porque disseram, olha, os franceses são assim, lá eles não aceitam isso, lá eles não aceitam aquilo, lá você não pode fazer certas coisas, não pode falar... Por exemplo, não pode aplaudir, não podia aplaudir. Me disseram que não podia aplaudir. Aí, na primeira vez que eu fui cheio de dedos. Né? Muito preocupado, foi muito ruim. Para mim foi muito frustrante. Eu me senti um pastor tradicional pregando. Porque eu fiquei com medo. Porque o que eles falaram para mim da cultura me assustou. E eu fiquei com medo de ofender, eu fiquei com medo de... E aí você fica com medo também de ser rejeitado, né? De certa maneira você fica com medo de ser rejeitado. E como eu gosto de respeitar as pessoas e as culturas, eu fui... Mas aí, na convivência com as pessoas,
eu percebi que não era bem assim. Na segunda vez que eu fui, eu esqueci. E quando eu terminei, instintivamente eu disse, vamos dar um aplauso ao Senhor. Aí, algumas pessoas assim, tinham umas 300 pessoas, digamos, umas 50 bateram palma. E as outras ficaram assim. Aí, mas bateram palma, eu me emocionei. Né? Fiquei, falei, interessante. Da segunda vez, eu já tinha liberdade com o pastor, e o pastor falou para nós, da segunda vez que nós fomos, que ele queria que nós falássemos sobre o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, que ele queria que a gente orasse para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Aí eu falei, glória a Deus, agora sim. Agora é o que eu quero, né? Aí eu falei sobre dar glória a Deus e aleluia, porque eles não davam, falavam nada, você pregava, normal. Dar glória a Deus. Eu falei, olha, você pode dizer aleluia, não tem problema nenhum, aleluia quer dizer louvado seja. Você não está ofendendo a Deus nem ninguém quando você diz aleluia. Enquanto eu estava falando isso, uma senhora falou aleluia. Aí alguns, amém, 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 amém. Aí eu comecei a pregar, começou aleluia, um aqui, outro ali. Aí no final eu disse, vamos dar um aplauso a Jesus, todo mundo aplaudiu. No final de tudo, quando a gente já vinha embora, terminou tudo, o pastor disse, vamos dar um aplauso ao Senhor. O pastor, o intérprete, que é a pessoa que me convidou, que é paraguaio, ele olhou para mim e fez assim, o pastor. Entendeu? Porque ele nunca tinha feito isso. Então, se de alguma maneira eu influenciei uma cultura, mas não fiz de forma desrespeitosa. Fiz com muito cuidado, né? Fiz com muito cuidado, a primeira vez eu respeitei, fiz com muito cuidado, respeitei a cultura, mas no final quando eu saí virou pentecostal a igreja, virou, glória a Deus, aleluia, um monte de gente foi batizada com o Espírito Santo, virou um auê a igreja. A igreja, quando nós fomos, tinha 300 membros. No terceiro ano e no quarto ano, a igreja tinha 3 cultos lotados. No último ano, a última vez que nós fomos, eram 4 cultos no domingo. Lotados. Agora faz a conta, ela tinha 300 lugares. 4 vezes 3, 1.200 pessoas. Entende? Mas influenciamos uma cultura com muito cuidado, muito respeito. Respeitando o costume das pessoas e tudo mais. Mas não foi fácil, né? Então, já estamos no meio do meio cristão, contextualização, é um termo antigo, mas a gente estudava sobre isso. Mas contextualizar significa praticamente tratar de aplicar a fé ao ambiente cultural. Creio que erramos um pouco nesse sentido. Ficamos pensando em como aplicar a palavra de Deus a certos ambientes e até como mudar um pouco a palavra de Deus e adequá-la até o ponto de diluir quase o evangelho para não ofender, para não ferir, para ganhar as pessoas. Se você falar, alguém vai levantar, vai embora da igreja, alguém vai ficar bravo, blá, 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 blá. Me lembro que o pastor Steve Regal, da Community Grace, numa reunião, num culto, ele falou algo contra falou sobre o casamento igualitário, o homossexualismo. 300 pessoas se levantaram e foram embora. 300 pessoas levantaram e foram embora. Hoje nos Estados Unidos, se você começar a atacar o pecado, falar contra o homossexualismo, contra algumas coisas, as pessoas levantam e vão embora. Elas não querem ouvir. Então, o evangelho, a gente cai numa diluição que chegamos ao ponto de confundir, de perder a essência, a nossa essência. E o pior, confundir as pessoas, confundir até as pessoas. Afinal, você é evangélico ou não? Afinal, qual que é a sua, meu? Você é crente ou não é? Né? Então, Pentecostes, diferentemente de Babel, Pentecostes criou uma unidade na pluralidade, sim ou não? Um só evangelho, um só corpo, uma só fé. Tinha gente de muitas nações ali reunidas, mas cada um ouviu na sua própria língua, mas ouviu a mesma coisa. Não diz que um ouviu uma coisa, outro ouviu, um ouviu o evangelho na sua cultura, na sua língua, outro ouviu na sua... Não. Todos ouviram a mesma coisa.
cada um na sua língua, cada um na sua cultura, presente no lugar. O evangelho que se pregou em todo o mundo naquela época foi o mesmo evangelho. Por isso, em Mateus 10, versículo 7, Mateus 10, o texto que nós trabalhamos, diz: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Aí, Jesus, em Mateus 24, 14, diz assim, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado. O Senhor disse: vão, preguem esta mensagem. Não tem outra mensagem. Não existe outra mensagem. A mensagem já está dada. Que a gente tem gente pregando sem Bíblia aí, por aí. Né? Sem Bíblia, eu digo, não estou dizendo pregando sem a Bíblia, eu estou dizendo pregando sem usar literalmente a Bíblia, não é só ter a Bíblia na mão. Não, você prega com tablet e tem a Bíblia. Estou dizendo, não prega a Bíblia. É só autoajuda, é só motivação e blá blá blá. Né? Este mesmo evangelho é pregado. Não um evangelho para cada cultura. Adaptado a cada cultura. Paulo orienta os coríntios, interessante, sobre o casamento, e ele passa por cima da cultura da época, ele atropela a cultura da época. Ele não está preocupado com a cultura da época. Ele não vai lá em Coríntios ficar preocupado em... Não, Paulo ensina, é o seguinte, ele diz assim, naquela época a esposa, naquele tempo, naquele contexto, era apenas um objeto de procriação. Era só para isso servir a mulher, nem para prazer era objeto de procriação. Era um tempo difícil, né? A influência do Império Romano, toda aquela promiscuidade, era terrível. Então, era só um objeto para procriar. Era incompatível com o prazer sexual. Paulo vem e afirma, assim, que o corpo do marido pertence à mulher e ela tem o direito de desfrutar do corpo dele e ter prazer com ele. E isso é totalmente contra a cultura da época. Paulo não estava preocupado. Paulo não dizia, não, vou aqui adaptar uma mensagem, porque afinal aqui a coisa... Não. Paulo diz, o corpo do marido pertence à mulher e ela tem o direito de desfrutar dele. Aí o divórcio daquela época era uma prática comum. Inclusive, era até uma forma de status. Os homens se orgulhavam de abandonar uma mulher e casar com outra, de deixar uma mulher casar com outra. Era quase como um status. Aí Paulo vem e proíbe que o marido abandone a sua esposa. Isso era contracultural. Totalmente. E eu estou dando apenas 2 exemplos de outros mais exemplos. Né? Por que a gente está querendo mudar a Bíblia? Por que a gente está querendo mudar a mensagem para se adequar ao sentimento que as pessoas têm? Então, não devemos nos encaixar no padrão desse mundo, mas devemos ser transformados pela palavra de Deus, cada dia. Né? Vivamos onde vivamos, falemos a língua que falemos. Não podemos sujeitar a palavra de Deus à interpretação da cultura. O Espírito interpreta a palavra interpreta a própria palavra, sim ou não? Isso é uma regra máxima, básica de hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nunca interprete a Bíblia à luz da cultura ou à luz de qualquer experiência. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deus é quem realiza a grande comissão. Nós somos apenas instrumentos. Não devemos mudar nosso discurso. Acho que nós devemos mudar um pouco essa coisa de andar dizendo, evangelismo não funciona hoje. Pregar o evangelho na rua não funciona hoje. Distribuir folheto hoje não funciona. Qualquer coisa que façamos para cumprir a grande comissão é válida. Qualquer coisa. Pregar na rua, distribuir folheto, falar de Jesus para o vizinho, para um amigo, chamar para a igreja. Tudo continua válido.
todo o esforço, toda a dedicação que a igreja precisa fazer para ganhar vidas para Jesus, para levar o evangelho do reino. Eu termino aqui.